O Falando Nisso Band está no ar. Debate na Band. Domingo, às 8 da noite, Lula e Bolsonaro se encontram. As regras foram discutidas, decididas e aprovadas em reuniões da direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação com representantes dos partidos e das candidaturas. Comer tarde desacelera o metabolismo e aumenta a fome. À noite, os clientes por aqui costumam pedir alimentos mais gordurosos, como pizza, lanches e doces. É uma sobrecarga calórica num horário que o corpo está pedindo descanso. A gente vai mostrar a guarda compartilhada de pets na separação. Os divórcios também aumentaram. Foram mais de 80 mil no ano passado, a maior quantidade desde 2007. E agora, as regras para a guarda dos pets pelos ex-casais devem ser formalizadas em lei. Maus tratos aos animais. Projeto obriga condomínios denunciarem. Um projeto de lei que tramita no Congresso em Brasília quer tornar obrigatória a denúncia de maus tratos aos animais dentro dos condomínios. Pela proposta, o síndico ou a administradora do prédio tem prazo de 24 horas para comunicar à prefeitura ou à polícia civil dos casos registrados dentro do prédio. E hoje vamos no estúdio falar sobre medos na infância. Quinta-feira, dia 13 de outubro, o Falando Nisso Band começou. Oi, ótima tarde, boa tarde, amiga. Ótima tarde, tudo bem? Tudo bem, e você aí em casa? Aproveitou o feriado, descansou, bagunçou muito. Às vezes a pessoa também aproveita pra passear, né, amiga? Sim, principalmente quem tem criança, né? Não dá pra ficar em casa, quer fazer alguma coisa, se divertir. Senão a criançada não sossega Não também, mesmo, né, gente? tem que gastar energia pra dormir cedo. Pois é, né? Pra aguentar no dia seguinte, que hoje voltou, né? Pra alguns hoje é segunda-feira, daquela sensação de que começou tudo de Não, e não novo, fica né? a cabeça um pouco bagunçada? Super! Sério, eu imaginei que ontem fosse sábado. A gente Ai, se perde. o que Eu também, no aconteceu? final da noite, eu Não pensei é? isso. Parece que é sábado. É. Mas enfim, quinta-feira, voltamos à realidade. E que bom ter sua companhia. E a mensagem de hoje é para você refletir sobre suas amizades. Então a gente tem que ficar sempre atento, né, amiga, no nosso dia a dia, quem realmente é o nosso amigo. Porque pessoas que encorajam a gente, que falam pra gente ir pra frente, pra progredir, crescer, são amigos. Inclusive, a questão da honestidade. Os verdadeiros amigos são honestos, falam a verdade, seja ela boa ou ruim, Sem que é pra filtros. fazer você crescer. Não é verdade? Não tenha Quem não tem filtro com você, claro que de uma maneira também, né? Educada, É, por polida. favor. Senão não dá muito certo, né? Esses são seus amigos, então... E valorize também essas pessoas, né, amiga? É tão importante isso, né? É tão difícil a gente ter amigos verdadeiros, então tem que valorizar essas amizades que você considera que seja verdadeira. A gente sente quando é de verdade, né? Pois é, então vamos repensar um pouquinho sobre as amizades, que é muito importante também. Agora a gente vai entrar no nosso assunto do dia, que é muito interessante. Já vou começar com uma perguntinha pra você, amigo. Você Qual? tinha medo do que na infância? Eu cresci em São Sebastião, né? Então lá tinha muitos mitos. Caiçara, gente. Caiçara, nem parece, né, gente? Mas eu sou Não. Caiçara. Tá meio desbotado, mas tudo bem. Mas eu tinha muito medo dessas lendas que tinham lá, sabe? Isso de lobisomem. Então eu tinha medo dessas coisas. Eu lembro que eu tinha um pouquinho de pavor disso. Sabe do que eu tinha medo? Do quê? Minha mãe me mostrava o sítio do Pica-Pau Amarelo. Morria de medo da Cuca. Cuca, mas ela Meu Deus, ela era horrorosa. Hoje em dia a Cuca tá mais bonitinha. Deu uma amenizada na Cuca. É verdade, mas ela era péssima, morria de Na medo minha disso. época, é péssimo falar isso, né? Mas a Cuca era mais malvadinha mesmo, né, gente? Então o tema é esse mesmo, né? Infância e as diferentes fases do medo também, né? Inclusive, como os pais podem ajudar nessas questões. A psicóloga Tami Oliveira já está aqui conosco para falar sobre esse assunto e a gente já vai dar uma boa tarde muito carinhoso. Tami, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje. Boa tarde, muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Legal. Vamos falar então sobre a questão do medo e relacionado à ansiedade de separação dos pais, que é onde tudo acontece, onde começa o medo das Sim, crianças, né? exatamente. Essa ansiedade de separação, ela vai ocorrer logo nessa fase de bebezinho, por volta de 7, 8 meses, quando a mãe volta ali a licença maternidade, retorna ao trabalho. Então, como que funciona essa separação, né? Então, o bebê, ele sofre essa ansiedade de separação, mas é uma ansiedade que faz parte da natureza, né? E esse vínculo que a mãe tem com esse bebê é esse vínculo né, de segurança, de passar o carinho, o afeto. Então, conforme vai se desenvolvendo essa etapa, né, de separação, um vínculo com afeto, com segurança,
o bebê vai crescer, né? Ele vai crescendo, né? A criança vai crescendo e vai se tornando segura para as próximas fases de desenvolvimento e enfrentamento desses medos. Excelente. Quem está em casa, então, pode participar com a gente pelo WhatsApp. Vou lembrar para você mandar perguntinha. A gente não está espelhando ainda, mas eu vou ler aqui para fazer para a Tami também, tá bom? Então, 997167989. A gente recebeu perguntinha de vídeo pelo WhatsApp. Vamos assistir. Olá, meu nome é Andréia. Gostaria de uma ajuda de como lidar com crianças que não conseguem dormir sozinha. Ah, legal. Tami, eu acho que ela está relacionando, Andréia, a questão da cama compartilhada, né? Pais que deixam a criança, os filhos dormirem ali a madrugada toda juntos. Isso pode ser negativo? Então, tem um aspecto saudável, né? Porque a gente, antigamente, era muito falado que não pode dormir junto, porque você não vai ser seguro para enfrentar as questões da vida, e na verdade não. A cama compartilhada, né? A criança, né? O bebê, a criança, ela tá ali com os pais, ela vai ter essa segurança no desenvolvimento. E a gente tem que entender também como fazer esse processo de transição para a criança ir para o quarto dela, enfrentar esse escuro, porque quando a gente falou no início hoje dessa ansiedade de separação, a gente fala também que a criança vai se desenvolvendo e ela vai dando nomes concretos à medida que ela vai crescendo. Então, essa ansiedade de separação, ela vai chamando o quê? De monstros, de escuro, né? Medo de ter um monstro embaixo da cama. Quem já não passou por essa situação, até né? De hoje, ficar... gente. Às vezes eu dou uma olhadinha. Dou mesmo, tô falando sério. Às vezes eu dou uma olhadinha pra ver se tá tudo certo. Não pode deixar o pé pra fora. Vai saber. Não tô falando de monstro, né? Mas vai saber, né? Então, aí a criança ela vai nomeando, né? Então, essa cama compartilhada, dentro desse processo, a gente pode passar segurança nesse movimento de transição e seguindo alguns passos, né? Um passo a passo que vai deixar a criança mais segura para enfrentar esse momento de transição de ir para o quarto dela. Excelente. Eu queria só perguntar um pouquinho sobre a rotina de sono da criança. Ótimo. Se pode também influenciar um pouquinho nessa questão do medo. Porque a gente sabe que é importante a gente ter rotinas, né? Sim, com certeza. E a certeza. criança especialmente. Se a criança não tem, é tudo muito largado, isso pode também atrapalhar em questão da insegurança? Muito. A criança, ela precisa ter essa rotina, né? Então, o horário que ela vai dormir, então passar por aquele ritual, o banho, né? Então, ela sabe que já vai chegando a hora ali do soninho. A gente não precisa deixar o quarto totalmente escuro, porque antigamente alguns pais falavam assim, não, meu filho é corajoso, vai ficar no quarto escuro. Isso acabava até trazendo algum trauma, né, para a vida dessa criança e posteriormente até para esse adulto que vai carregar isso. Então, esse ritual, essa rotina faz parte. Então, ler uma história, agora a gente vai deixar uma luzinha acesa, a gente vai para a cama, né, seu quarto, um lugar gostoso e deixar aconchegante, um lugar de segurança também, né? Esses pais fazendo essa função de segurança. Olha, gente, a Tami Oliveira é psicóloga e está falando de um assunto muito interessante, que são os medos que todas as crianças têm e desenvolvem, inclusive, em determinados momentos da vida, desde novinha até a fase da adolescência. Daqui a pouco, então, a gente volta a esse assunto para falar sobre a questão do medo do escuro, como você mesmo disse, e ela vai dar algumas dicas logo mais, porque a gente está entrando com o nosso bloco de notícias, Vamos né, lá, amigo? então. Hora de falar, então, sobre o primeiro debate presidencial do segundo turno. Pois é, Lula versus Bolsonaro aqui na Band. E já é domingo agora, então já anota aí, gente, às 8 da noite, ao vivo. E claro que os preparativos estão a todo vapor, a gente vai ver na reportagem. As regras foram discutidas, decididas e aprovadas em reuniões da direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação com representantes dos partidos e das candidaturas. Do lado direito do palco, Jair Bolsonaro. Do lado esquerdo, Lula. O confronto direto entre os candidatos do PL e do PT é o momento mais esperado deste debate do segundo turno. O formato do programa promete dar a Lula e Bolsonaro todas as condições e tempo suficientes para que eles mostrem suas ideias, suas diferenças e suas propostas para o Brasil. Nos vemos no domingo, então. Tudo certo, nos vemos no domingo. Tá bom. Tudo certo, um abraço. O debate será realizado por um pool formado pelo Grupo Bandeirantes com todos os seus veículos. Os canais Band, Band News TV, AgroMais, Empreender e Terra Viva. As rádios Bandeirantes e Band News FM, além da TV Cultura, Folha de São Paulo e UOL.
Uma parceria foi fechada com as gigantes de tecnologia Google e YouTube, que vão monitorar o que os eleitores estão discutindo na internet e ajudar a aumentar o alcance do programa nas redes. O Sinal do Debate será retransmitido ainda pelo canal CNN Brasil e por centenas de rádios e TVs públicas espalhadas por todo o país. Amigo, você já jantou tarde ou costuma fazer isso? Nossa, o meu problema é comer à noite. Isso é um perigo, sabia? Não faz bem para a saúde, né, gente? E a gente vai ver uma reportagem que fala sobre isso, porque a ciência explica o porquê realmente é importante você comer mais cedo e evitar essa refeição muito pesada na hora de dormir. Felipe Peixoto explica pra gente. Fora de casa, muita gente se excede na alimentação, mesmo altas horas da noite. A gente para em restaurantes que ficam aí 24 horas, né? E mata a fome. À noite, os clientes por aqui costumam pedir alimentos mais gordurosos, como pizza, lanches e doces. É uma sobrecarga calórica num horário que o corpo está pedindo descanso. Nosso metabolismo cai, nosso gasto energético cai. Então, comer à noite de maneira desenfreada vai acumular mais gordura no seu corpo. Um novo estudo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, revelou um mecanismo por trás desse processo. Ao analisar exames de pacientes que fizeram a última refeição às 10 da noite, os cientistas perceberam que, mesmo comendo um prato leve, eles ficam com o metabolismo mais lento no dia seguinte. Os hormônios que despertam a fome ficaram mais ativos nesses pacientes e as células de gordura mais propensas a se acumular. Para talvez não sentir essa fome tão grande aí às 10 horas da noite, durante o dia ter um consumo adequado tanto de proteína quanto de fibras. Salada, legumes, frutas, proteínas são as carnes, ovos, proteínas vegetais, vai fazer com que você não sinta tanta fome também aí nesse período noturno. Boa dica. Bom, daqui a pouco você vai conferir um projeto que vai obrigar denúncia de maus tratos aos animais em condomínios. Pois é, a gente já comenta com vocês rapidinho, a gente volta comentando com você, além desses bichinhos tão bonitinhos, sobre as nossas crianças, como cuidar bem deles, ajudar a vencer o medo. Não sai daí. Já estamos de volta e hoje falando sobre os medos na infância. A psicóloga Tami Oliveira está aqui tirando as nossas dúvidas, mas antes de voltar a esse assunto do dia, vamos conferir mais um depoimento de um paciente da Ortovip. Meu nome é Fabiola Cristina, eu tenho 27 anos e eu conheci a clínica através do programa da Band, Falando Nisso. Meu sorriso ficou lindo, maravilhoso. Era o que eu sonhava e se realizou, desde estética até para saúde, a voltar a comer normal, comer o que eu tinha vontade, a mastigar. Antes eu sofria muito e agora sou outra pessoa. Ortovip.com.br tem todos os contatos da clínica para você cuidar de você e mudar a sua vida sim. Bom, é claro que a gente precisa falar do medo do escuro. E parece que uma pergunta chegou sobre isso. E olha que fofura, quem vai fazer a perguntinha? Daniela Lourenço, eu tenho muito medo de escuro e como que eu faço para melhorar isso? Medo do escuro, Ai, minha fofa, um beijo pra você. Antonella, que querida. Como que ela falou? Tenho medo. Ela fala, pergunta falando nicho. Nicho? Ai, que gracinha. Um beijo pra você, viu? Vamos falar então do medo de escuro, sim, né? Que a gente sabe que é algo que acontece muito com as crianças. Sim. Seria pela questão da solidão também, do desconhecido? O que seria? Sim, pode ser, né, uma etapa aí de transição, né, de ter que enfrentar o novo, porque à medida que eles vão crescendo, eles vão tomando mais consciência dos riscos e dos perigos, né? Então pode sim ser, né, um medo, mas a gente pode criar estratégias, então pais, cuidadores, a gente pode ter estratégias nesse momento do sono, né, e referente ao escuro. Então criar junto com a criança ali, escutar, ter uma escuta ativa realmente. O que você acha que a gente pode fazer para enfrentar esse momento, para você se sentir mais segura, para você dormir no escuro? Ah, se a gente deixar uma lanterna embaixo do seu travesseiro. Tem até um plasma que a gente fez, também, que eu acho que é legal a gente Isso. mostrar pro pessoal de casa. São 4 dicas, né, que você mesmo indicou pra Sim, gente, né? sim. Vamos uma a uma, então você já explica pra gente essas dicas. O diálogo seguro, que era isso mesmo, né? Isso. Conversar com a criança. A gente pode sobre os conversar medos. com a criança, né? Mas não é uma conversa, eu tô com medo do escuro, eu tenho medo de um ladrão entrar aqui. Não, tá tudo bem, eu tranquei as portas.
portas. Não, não é assim. É um diálogo seguro que você passa essa segurança para a criança e você escuta. Tem uma escuta ativa sobre a queixa dela, o que ela sente, né? Então, a gente pode, eu dei a sugestão de criar um livro sobre o medo. Então, a gente pode construir um livro junto com essa criança. A gente pode comprar, mas eu acho bacana o recurso de construir de maneira simples, objetiva em casa, com papel, lápis de cor. Vamos contar a história, por exemplo, da Maria? Ela tinha muito medo do escuro, só que aí ela pegou uma lanterna do poder e ela colocou embaixo do travesseiro e ela passou a não ter medo mais. Porque se ela acordava no meio da noite com medo, ela pegava a lanterna, ligava e ela iluminava. E às vezes é mais interessante você criar esse livro com o seu filho, que cria Exatamente. mais uma conexão. Sim. Lógico Sim. que existem os livros prontos também, você consegue comprá-los e fazer a leitura à noite. Até né? porque cada pai vai ter uma situação com o filho que ele pode usar até Sim. nesse livro. Tem que ser criativo, papai e mamãe. Tem Legal, que usar qual que é o da próximo ponto? criatividade. As frases de incentivo. Então, na hora do sono, a PNL, né, a programação neurolinguística, ela vai trazer que a gente pode ter frases reforçadoras positivas na hora de dormir. Então, logo que a criança adormece, nos 20 minutos ali do sono, a gente falar positivamente para ela, você é corajoso, você vai enfrentar esse medo, você vai vencer esse medo do escuro, você vai conseguir dormir aqui no seu quarto. Então, a criança está nessa fase inicial do sono e a gente vai fazendo essa programação durante 7 dias. E isso o inconsciente vai absorvendo, né? Olha que dica preciosa. E por último, ouvir a criança em qual sentido? Ouvir a criança no sentido de o que você acha que a gente pode construir, né? O que você acha que a gente pode... Porque eu já vi relatos, né, ao longo da carreira no consultório que assim, eu não podia deixar uma luz acesa no corredor, eu não podia deixar um abajur aceso, porque senão eu não estava sendo corajoso, eu estava sendo medroso. E a gente pode ouvir da criança o que vai te encorajar a enfrentar esse medo, né? O que vai te encorajar a enfrentar esse escuro, esse quarto. Então, a gente ouvir a criança é muito importante, porque aí ela também vai passar o que vai trazer segurança para ela. Legal. Tem pergunta chegando aí? Tem um monte, gente. Obrigado pela confiança de vocês. Aliás, tem uma de áudio aqui. Vou colocar aqui no meu microfone para vocês ouvirem. Vamos lá. Boa tarde. Gostaria de saber se quando o bebê de 1 mês ele é exposto a algum barulho um pouco mais alto, no momento ele fica tranquilo, mas depois pode surgir alguma inquietação, alguma agitação? Isso seria normal para um bebê? Perfeito, vamos Sim, os bebês, né, até 6 meses ali, até 1 ano, depende de cada bebê, né, de cada indivíduo, ele vai ter esse medo de barulhos, né? Então, às vezes não apresenta no momento, mas depois vai surgir de alguma forma, né? E à medida que esse bebê vai crescendo e vai se tornando uma criança de 2, 3 anos, esses medos, eles vão vindo através de coisas mais concretas, digamos assim, né? É o medo do ladrão, é o medo do cachorro, são medos de outros lugares. Então, a gente tem que estar sempre com esse vínculo seguro com a criança, passando essa segurança. No caso do bebezinho, como ele não entende ainda, é o quê? Acolher, É o abraçar? acolhimento, é o colo, né? É o mamar, ali a mãe, né? Quem cuida, seja na escolinha, trazer esse colo, esse aconchego. Porque sempre esse acolhimento é que vai trazer essa segurança no desenvolvimento dessa criança. Tami, então daqui a pouco a gente volta com outros medos, outros barulhos que as crianças sentem. E perguntinhas também, tá enchendo aqui. Esse WhatsApp hoje tá demais, pode continuar mandando, que bom. Vamos então para o bloco de notícias. Um projeto prevê que síndicos e administradores de condomínio sejam obrigados a denunciar maus tratos a animais. E atenção, viu, gente? Deixar o cachorrinho na sacada pode ser considerado crime, sim. O Juliano Dipo mostra pra gente. Quando percebeu o aumento de pets dentro do condomínio, Vânia, que é síndica há 5 anos, criou um espaço no prédio exclusivo para os animais. Temos um lado de grama para poder brincar, sem coleira, sem guia. Um outro lado que é o cachorro, que é um pouco mais agressivo, para andar com guia. E ela conta que cresceram também as reclamações de maus tratos aos animais. Eu tive muitas denúncias de uma unidade que tinha adotado um cachorro, mas estava deixando ele preso no banheiro e o cachorro chorando dia e noite. A síndica interveio e conseguiu resolver as duas situações. Um projeto de lei que tramita no Congresso em Brasília quer tornar obrigatória a denúncia de maus tratos aos animais dentro dos condomínios. Pela proposta,
O síndico ou a administradora do prédio tem prazo de 24 horas para comunicar à prefeitura ou à Polícia Civil dos casos registrados dentro do prédio. Em São Paulo, uma lei estadual já obriga síndicos a denunciarem esses casos desde o início deste ano. Caberá aos síndicos identificarem os casos de abuso que nem sempre ocorrem de forma direta. Um animal que muitas vezes está na sacada, isso pode ser considerado ali exposto ao sol, sem água, sem comida, sim. Começou a ter problemas de barulhos, né? Ele precisa entender o porquê aquele barulho. Falar, olha, o seu cachorro está latindo demais, está acontecendo alguma coisa, né? Essas são situações. A gente continua falando sobre os pets, mas no próximo bloco vamos falar sobre a guarda compartilhada dos pets depois da separação. Pois é, curioso e tem novidade, a gente já conta pra vocês. A gente já volta também com a pergunta da Adriana. Não sai daí que a gente já responde pra você, viu, Adriana? Eba, estamos de volta aqui se divertindo e aprendendo muito também. A gente quer cuidar muito bem das nossas crianças, né? E a gente está falando de medos. Então agora a gente vai começar falando de 2 medos que também são muito comuns, né? Começando então pelo trovão, pela tempestade e a chuva. Sim, o que acontece? À medida que a criança vai crescendo, ela vai colocando os medos de forma mais concreta e real. Então, o trovão, por exemplo, é um barulho que remete ao quê? A chuva, a tempestade. E aí, o que está por trás disso? É o medo de acontecer o quê? Né, uma tempestade, e aí fica na sombra, né, os aspectos de eu posso perder, será? Eu posso perder meu pai, posso perder minha mãe, pode acontecer alguma coisa mais grave comigo, porque é uma fase que já começa o medo da morte, né? Que interessante. E eles começam a ter essa consciência, então o trovão remete a algo que é mais pesado, né? Porque os filmes de terror também traz, né, cenas de terror aí, ou que assusta com trovão, com chuva, com a noite. Então, é um aspecto que traz mais sombrio aí, a criança começa a se assustar com isso, né? E a gente pode lidar de que maneira? Trazendo o quê? O diálogo, a confiança e explicando para a criança, é uma tempestade, vai passar, não vai acontecer nada demais, né? Olha só, tem a historinha do livrinho tal que conta sobre isso, vamos fazer um desenho da chuva, do trovão, porque daí a gente encoraja as crianças a enfrentar esse medo, que é um medo que vai aparecer um pouquinho mais tarde, né? Por volta dos 4, 5 anos, às vezes 3, depende de cada criança, né? Do desenvolvimento, mas é um medo que vai aparecer um pouco mais tarde. Agora, tem uma outra situação que inclusive os adultos também têm, Nossa, que é medo de cachorro. De animal, né? De animal, pode ser pequenininho, Verdade. já aconteceu comigo. Uma pequenininha e a pessoa fez um escarcéu. Com a criança, por que ela tem esse medo? É influência dos pais também? Pode ser influência dos pais, porque tem pais que vão ter medo de animais, né? Que já foram atacados, mas é onde entra novamente o medo concreto, né? É onde eu começo a concretizar esses medos e aí eu projeto em lugares. Então, o cachorro pode morder, pode sangrar, pode machucar, pode matar. Então, é onde vem esses medos mais reais ali, né? Como que eu vou lidar, né, com isso? Então, a criança ela não tem essa estruturação para dar conta sozinha. E aí são os pais, cuidadores que fazem esse papel, né? De trazer essa segurança, né? Tá tudo bem. Então, a gente pode fazer um processo de ter um cachorrinho menor, mais pequenininho, de uma raça que seja bem mansinha, bem tranquila. E a gente vai colocando em contato, né? Porque se a gente também já pega um cachorro grande, mais agressivo e coloca em contato com a criança, ela daí que nunca mais vai querer ver cachorro na vida. É levar de maneira bem natural, a gente já vê nas imagens mesmo, né? Olha só, a Adriana mandou pra gente uma perguntinha e a gente vai responder pra você, viu, Adriana? Diz que o filho dela tem 6 anos e ele teve uma virose, ficou com diarreia e vômito muito forte. Então, hoje ele não quis sair de casa, não quis ir pra escola, porque ele tem medo de passar mal. Sim. O que acontece, né, Adriana? Ele está com esse medo que é onde aparece a ansiedade de separação. Eu não estou bem. Se eu for para a escola, se me der uma dor de barriga, se eu vomitar, aonde que está a figura que cuida de mim, né? A minha mãe, como que ela vai me salvar? Então, eu vou ter medo de ir para a escola, eu vou ter medo de enfrentar essa situação por conta desse vínculo, né? Perto da minha mãe, dentro de casa, estou protegido. Se eu passar mal, se eu vomitar, se me der dor de barriga,
a mamãe está aqui para cuidar de mim. Então, à medida que ele for, né, melhorando, for ficando com mais saúde, você vai cuidar dele, você vai levar ele ao médico, tudo, ele vai voltando ao normal, vai estabilizando e você também consegue ir passando essa segurança. Olha, filho, você ficou bem, você dormiu bem, então vamos para a escola amanhã, segunda-feira, né, volta à rotina, e aí ele vai ficar bem, ele vai encarar de forma positiva também. Legal, é passar a mensagem de forma segura, né, Tânia? Exatamente. É isso. Bom, vamos ver agora a previsão do tempo? A Amanda que vai passar pra gente. Oi, Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Variação de nebulosidade sobre o estado de São Paulo, tem presença de umidade e uma pequena condição de chuva nesta quinta-feira na região. Serão pancadas isoladas e sem grandes acumulados. Com relação às temperaturas, muito calor, aquela sensação de tempo abafado, máxima hoje que pode chegar a 30 graus em Queluz, 28 graus em Ubatuba e até 31 graus em Taubaté. Faz calor também em São José dos Campos, com 31 graus, mesmo com a possibilidade de chuva isolada. Agora, durante a sexta-feira, a chuva ainda deve acontecer na cidade, a temperatura começa a cair. Máxima de 28 graus para fechar a semana e no sábado, máxima de 24 graus, com a condição de céu nublado e chuva a qualquer momento, mas sem grandes acumulados. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo e os ventos não devem passar aí dos 20 km por hora. Obrigado, Amanda. A gente continua falando dos filhos, só que agora de 4 patas, e avança no Congresso um projeto que cria regras para a guarda compartilhada de animais de estimação. É isso mesmo. Nesse projeto também é discutido a divisão de despesas quando os donos se separam. Vejam na reportagem de Tiziano Kessler. O vira-lata foi adotado na pandemia pelo Rodrigo e pela ex-companheira. Mas os tutores se separaram há 1 ano e entraram em acordo sobre a guarda compartilhada do Zeca. O Zeca, ele sempre foi muito um presente que a gente recebeu, mas a gente teve que aprender na prática como repartir esse presente, né? Agora o cachorro tem 2 casas. Fica uma semana com o Rodrigo e a outra com a Luísa. As despesas com o pet também são divididas. A gente estava com ele pequeno ainda quando a gente se separou, então, castração, vamos fazer junto, como a gente vai fazer, onde vamos fazer, assim, essas decisões a gente se divide bastante. O Brasil tem mais de 149 milhões de animais de estimação, segundo um levantamento do Instituto Pet Brasil. De 2020 para 2021, esse número aumentou em 5 milhões. Os divórcios também aumentaram. Foram mais de 80 mil no ano passado, a maior quantidade desde 2007. E agora, as regras para a guarda dos pets pelos ex-casais devem ser formalizadas em lei. O projeto sobre o assunto foi aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e deve ser encaminhado ao Senado. O texto estabelece que os juízes poderão fixar direitos e obrigações de cada um dos tutores, como responsabilidade com o pagamento de despesas, condições de moradia e até dias e horários de visitas. Tão bonitinho a gente acompanhar essas famílias, tá certinho mesmo, né? Vou comentar aqui com o Lucas Santos de Caçapava, disse que ele tinha muito medo na infância da mãe dele, porque ele aprontava muito e ela ia atrás dele. Mas disse que sente saudade desse tempo. É, o tempo gostoso. Eu imagino que ele saía correndo, porque eu também saía correndo da minha mãe, que eu não queria tomar banho. Pois é, então, você vê, cada um tinha uma fuga da mãe aí, né? É verdade. Ô, Tami, chegou uma perguntinha que ele não comentou o nome, mas disse que o filho tem quase 7 anos e o filho dele tem medo de fazer cocô na privada. Diz que até hoje, com 7 anos, ele continua usando fralda. Então ele até comenta aqui, a gente acha que na escolinha ele caiu na privada e ficou com esse medo. É algo que o pai acredita que seja. Como a gente pode orientar ele? Sim, o que acontece? Nessa fase, né, nessa idade, as crianças quando vão crescendo mais, então 3, 4, 5 anos, 6, eles entendem que tudo que o corpo deles produz é como se fosse uma obra-prima para eles. Então, inclusive o cocô. Inclusive o cocô. Olha só, gente. E aí, Sério? quando eles vão fazer o cocô no vaso e vai embora esse cocô, parece que está indo uma parte deles embora. Entendi. Então, eles também têm que internalizar esse processo de que faz parte do organismo, né? Faz parte se alimentar
e depois vem o processo do cocô. Então a gente vai aos poucos, né, mostrando para eles que é legal dar tchau pro cocô, que seu corpinho sempre vai produzir, mas num primeiro momento eles têm medo de descartar, parece que a obra-prima deles está indo ralo abaixo, né? Ou seja, é conversar com a criança, no caso, né, o menininho de 7 anos. Sim. Não, pode... Qual que é a dica? Isso, vai lá, filho, pode ir, a gente vai dar tchau pro cocô, não precisa ter medo, né? Mas é bom também fazer uma investigação, né, com a parte médica, se tá tudo bem. E se ele pegar a fralda que tá suja, por exemplo, e pedir pro filho jogar o cocôzinho que tá na fralda dentro da privada? Também é uma dica legal. É uma legal. maneira, de repente, é uma né? maneira dele começar a se despedir, né? Sim. Dele entender que faz parte do processo. Depois a gente internaliza e leva isso pro resto da vida como um processo normal. Mas pode ser uma dica bacana, pegar o cocô da fralda, jogar no vaso, dar descarga para um ritual da criança internalizar. Legal. Né? Mas pode investigar também a questão se ele realmente caiu e agora tem medo de cair, escorregar, né? Fazer uma investigação um pouco mais profunda do caso. A gente tem tempo para fazer a caixa? Dá tempo, Fê. Eu não sei como está a questão do nosso tempo aqui também. Só comentar aqui, olha como o nosso querido colocou aqui. Ah, então dá tempo sim. Olha que interessante, tem 66 anos, o querido amigo não colocou o nome, mas disse que quando ele tinha 10 anos, ele enfrentou uma tromba d'água. E que hoje, com 66 anos, ele continua morrendo de medo de trovão, vento e chuva. Então olha como é algo sério que a gente precisa cuidar. Como o assunto de hoje é sério. Você não pode... São quantos anos? 56 anos carregando esse medo, né? Porque ficou o trauma, né? Sim. E esse trauma não foi elaborado. Então, ele passou uma vida toda sem elaborar, né? Sim. Esse trauma do que aconteceu lá aos 10 anos. E aí, pra gente te ajudar a realmente externar esse medo, a Tami vai dar uma dica final que eu achei interessantíssima, que chama-se Caixa do Medo. Sim. Como é isso, Tami? Você pode fazer na sua casa com o seu filho, as professoras, os psicólogos e pedagogos usam muito essa técnica, É né? uma técnica muito utilizada porque a gente pode pegar recursos, né, que a gente tem em casa mesmo, uma caixa, plastificar, desenhar, deixar ela ali com aspecto e colocar objetos dentro que a criança vá colocar a mão e descobrir o que é. Então, escova de cabelo, bolinha, pacotes, porque a criança, quando ela coloca a mão, ela vai enfrentar esse medo, né? Porque ela não sabe o que tem ali. Então, objetos de borracha, claro, né? Nada que não vá machucar e cortar. Inclusive os medos dela, colocado, por exemplo, no papel, né? O medo do escuro, o medo do cachorro, desenhar um cachorro. Pode fazer também. Ou, por exemplo, a criança que está demonstrando muito medo de aranha, pode ter aquelas aranhinhas de borracha para ela começar a entrar em contato e ver que ela dá conta, né? Aí ela retirou aquele brinquedo, retirou a aranha que a criança tem medo. Qual que é o próximo passo? Aí você vai mostrar, tá vendo? Aí você vai conversar com a criança e direcionar. Olha só, você deu conta de enfrentar. É claro que você não vai pegar uma aranha viva lá no jardim, mas assim, você consegue enfrentar, você dá conta de fazer esse processo. Então, a gente sempre estimular, e a Caixa do Medo é um recurso muito utilizado nas escolas, né? Por pais, professores, pedagogos. Então, isso daí é um movimento que a gente faz da criança entender, né? Que ela dá conta de enfrentar aqueles medos. É uma maneira bem prática e lúdica também para ela conseguir participar com isso, Exatamente, né? porque a criança ela precisa pegar no concreto, né? Ela precisa ter as coisas esse no concreto. Contato mesmo físico, né? Porque a gente tem capacidade simbólica mais adiante, né? Mais ali na adolescência, no final da infância. Então, essa capacidade simbólica que a criança não tem, ela precisa concretizar. Perfeito. Obrigado, Tami, pelas dicas de Eu hoje. que Valeu agradeço, precioso nosso muito dia. obrigada, que bom que vocês gostaram. A gente amou, né? Eu agradeço, pessoal. Aliás, o assunto de amanhã também está bem interessante e a nossa convidada faz o convite para você. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para convidar vocês para estarem comigo amanhã, à sexta-feira, a partir das 13h20, no programa Falando Nisso da TV Band. Estarei lá falando sobre os mini-influencers e ajudando os pais sobre a melhor forma de conduzir a carreira dos seus filhos. Um beijo grande e eu espero vocês. É isso, gente. Acabou Falando Nisso. Um beijo pra você. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Deus abençoe muito a sua tarde, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Agora tchau. tem o BZK, meu querido amigo Lucas BZK. Tchau, tchau.